Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Priscila Ferraz, estou vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. É um prazer, queria agradecer estar aqui com vocês. Queria agradecer a Clementina pelo convite, a oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão importante, como todos já falaram, e tentando trazer um pouco experiências e exemplos práticos da Fiocruz relativos a todos os aspectos que foram tratados na mesa de abertura, né, em relação a iniciativas do governo federal, da política industrial, para alavancar o setor de inovação em saúde no Brasil. Bom, a Fiocruz é uma instituição do Estado brasileiro, né, um patrimônio, a gente diz, ligado ao Ministério da Saúde, que é uma instituição centenária, que tem uma história que se confunde com a história da saúde pública no país. A Fiocruz esteve à frente de várias crises e emergências sanitárias e participou de vários processos e práticas de consolidação do próprio SUS, né? Nós tivemos aqui a oportunidade, há 10 dias atrás, de estar numa cerimônia especial, uma solenidade especial do Senado, comemorativa dos 125 anos da Fiocruz, que é, de fato, né, um patrimônio da população brasileira. E por que a Fiocruz é importante para o ecossistema de inovação, né? A provocação que foi feita aqui para a nossa palestra. Justamente pela sua diversidade de atuação. A Fiocruz hoje, ela atua desde a área de produção, inovação, pesquisa básica, assistência, controle de qualidade, e é esse conglomerado de atuações distintas que traz a força da Fiocruz e sua potência. Quando a gente pensa nos desafios de saúde pública do Brasil, das nossas especificidades regionais, isso foi falado aqui, acho que pelo Felipe do Ministério, não adianta eu ter uma solução e se essa solução inovadora, ela não é absorvida pelos profissionais de saúde, pela população local. Então, a nossa presença nacional também é uma potência. Hoje, a Fiocruz está presente em 12 estados, além do Distrito Federal, e tem uma articulação muito forte com os territórios, porque essas soluções têm que ser pensadas com os territórios. Estava conversando, amanhã eu tenho uma agenda aqui sobre controle de arboviroses. A gente está implementando, apoiando o Ministério, na implementação do método da Wolbachia, do mosquito com a bactéria, né, que inviabiliza a transmissão da dengue. Se nós não fizermos treinamento e formação dos agentes de saúde, a política não se implementa. Fazer isso no DF é totalmente diferente de fazer isso na Amazônia. Então, uma das potências, eu acho que um dos grandes diferenciais da Fiocruz é estar presente no país como um todo e poder usar essa sua capilaridade para não só produzir inovações que sejam mais direcionadas às especificidades locais e às necessidades locais, mas que possam ser incorporadas em todo o país. E eu trouxe aqui alguns números para mostrar um pouco dessa potência. Hoje a gente tem talvez a maior tecnologia, inovação tecnológica, inovação social da Fiocruz, que é o nosso sistema de banco de leites humanos. Uma coisa simples que foi desenvolvida, uma tecnologia para a conservação do leite materno e que hoje no mundo já atingiu quase 3 milhões de crianças. Também por conta da nossa atuação, nesse caso, internacional também. Eu tenho hoje... A Fiocruz é a maior instituição não universitária de formação em saúde no Brasil. Então, nós acabamos de formar 500 médicos no programa Mais Especialistas. Nós temos quase 50 programas de pós-graduação. Então, veja, não é só desenvolver a inovação tecnológica, mas é formar a gente em nível técnico e em nível de pós-graduação para que a gente possa ter atores atuando no território, gestores públicos melhor formados para tomar as suas decisões. Então, aqui alguns números, como eu tenho meu tempo aqui, não vou me ater a eles todos e a apresentação vai ficar disponível para vocês. E acho que a Fiocruz hoje também desempenha um papel importante do ponto de vista da saúde global. E aí eu costumo dizer que ela tem basicamente nesse campo da inovação 3 grandes objetivos. O primeiro é ampliar a capacidade inovativa, não só do Brasil, mas dos países da região, principalmente quando a gente pensa no sul global. Então, hoje, por exemplo, a Fiocruz é um hub da plataforma de mRNA. Cabe à Fiocruz, além do domínio tecnológico da plataforma, transferir esse conhecimento para outros países, para que eles possam estar capacitados para novas emergências, para desenvolver novos produtos. Uma outra atuação global importante nesse campo da inovação é desenvolver produtos mais
adequados a outras regiões também do mundo. Uma vacina que aqui no Brasil, por conta do nosso PNI, pode ser desenvolvida e distribuída em 10 doses, se a gente for distribuir na África, por exemplo, ela tem que ter uma apresentação menor, porque senão tem um grande desperdício para países que não têm recursos. Então, a gente também tem esse papel no âmbito global de desenvolver soluções que sejam mais adequadas aos países do sul global e que, obviamente, isso permita ter mais acesso à saúde por essa população. E também da gente se inserir nesses sistemas de inovação, ciência e tecnologia global, se associando, fazendo parceria, porque hoje ninguém inova sem fazer parceria, e buscando acelerar os nossos projetos de inovação. A Fiocruz tem várias atuações. Hoje, queria fazer um destaque que a Fiocruz é responsável pela Secretaria Executiva da Secretaria da Coalizão Global para a Produção Local e Regional, que foi uma articulação do governo brasileiro para ampliar acesso à produção e inovação dos países ao redor do mundo, para que a gente não veja o que aconteceu na Covid, né, que em um ano, mais ou menos, de pandemia, a gente tinha 25% dos países recebendo 75% das vacinas no meio da pandemia. Bom, eu sempre gosto de trazer esses slides, apesar dele estar ficando um pouco distante, né, porque está passando aí o tempo da pandemia, mas ele mostra um pouco dessa força do que a gente chama de ecossistema da Fiocruz, né? Então, o enfrentamento à pandemia da Covid foi possível porque a gente agregou diversas competências de maneira integrada, coordenada, articulada com os estados e municípios, permitindo que a gente pudesse oferecer soluções rápidas e inovadoras, né? E a gente tem resultados incríveis, mais de 90 milhões de testes fornecidos para o Ministério da Saúde, desenvolvimento do teste da Covid em menos de um mês depois que a gente identificou a doença no Brasil, mais de 150 milhões de doses da vacina entregue, mas só para sair do campo aqui da inovação e produção, mas a base informacional de comunicação que a gente acabou ocupando, né, um espaço de desinformação, né, que acabou acontecendo naquele momento. Então, também não vou me debruçar muito sobre isso, mas um pouco do exemplo dessa potência do que é a Fundação Oswaldo Cruz e do que ela pode trazer para a inovação no Brasil. Quando a gente pensa na cadeia de inovação em si mesmo, né, até por conta dessa diversidade de atuação, a Fiocruz hoje atua, né, desde a pesquisa básica por meio dos seus institutos até a produção e entrega dos produtos e serviços para a população e o monitoramento disso através de farmacovigilância, tecnovigilância, né? Quando a gente fala em inovação, né, o nosso grande desafio, isso aqui foi falado aqui anteriormente, é como é que eu transformo essa base científica em soluções, de fato, que cheguem à população, né? Como é que eu saio do desenvolvimento tecnológico, passo pelo escalonamento, estudos pré-clínicos, clínicos, e todas essas discussões que foram aqui sinalizadas, a revisão da lei de pesquisa clínica, a sua regulamentação, buscam criar as políticas de PDPs, como eu vou mencionar rapidamente, elas buscam criar um arcabouço regulatório e inovativo que nos ajude a empurrar essa cadeia, né? A Fiocruz hoje desempenha um papel muito importante no fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. Acho que muita coisa já foi mencionada aqui, mas acho que um marco importante foi a Estratégia Nacional do Complexo ter sido institucionalizada nesse governo. Ela virou um decreto presidencial, associado ao que já foi falado aqui, a escolha do complexo como uma das missões da nova política industrial. Hoje, a Fiocruz tem, das políticas, das parcerias para desenvolvimento produtivo, 25 parcerias vigentes entre biomanguinhos e farmanguinhos. E foi esse histórico de internalização dessas tecnologias ao longo do tempo que permitiram, por exemplo, que a Fiocruz tivesse o domínio tecnológico da plataforma de produção da vacina contra a Covid. Foi esse investimento ao longo do tempo, diversas transferências de tecnologia, que permitiram que a gente revertesse isso no momento em que o Brasil precisava. A Fiocruz tem dois empreendimentos que eu queria destacar, né? Uma planta nova em Santa Cruz, que hoje é o principal projeto de infraestrutura social em saúde no governo, que vai nos permitir produzir em torno de 500 milhões de doses de vacina por ano, internalizar uma série de tecnologias que hoje o setor produtivo não consegue internalizar. E nós também estamos inaugurando esse ano um centro de desenvolvimento tecnológico em saúde, que visa justamente ter uma infraestrutura que permita acelerar o desenvolvimento até a etapa de produção por meio de parcerias. Ele vai funcionar como uma espécie de hub tecnológico, né? Sobretudo, né, nas parcerias com
instituições de ciência e tecnologia do estado do Rio de Janeiro. Tá? E eu queria usar os meus 5 minutos finais para falar de duas iniciativas muito inovadoras da Fiocruz. Claro, temos muitas, né? Mas temos um tempo limitado aqui. O primeiro, que também já foi muito falado aqui, que foram as terapias avançadas. E aí eu queria aqui dar um exemplo claro, né? Quando a diretora Daniela Marreco sinaliza aqui que a Anvisa colocou um edital para priorização nas filas de processos de terapias avançadas, nós temos um caso real de um projeto que foi submetido há menos de 5 meses e que está com uma perspectiva de ter um estudo clínico em terapias avançadas, no caso doenças raras para atrofia muscular espinhal, num tempo recorde. Né? Porque é importante para o país por todos os motivos que a gente já falou aqui. Então, a Fiocruz hoje, com o Ministério da Saúde, tem um programa de terapias avançadas que tem 2 frentes, eu diria, uma frente de produção de CAR-T, células CAR-T, que a secretária Fernanda já mencionou, e uma frente de terapias gênicas para doenças raras. Nós estamos falando aqui de doenças que ocorrem em um número menor de pacientes e que tem hoje um custo altíssimo. Qual o objetivo dessa parceria com o Ministério da Saúde? É que o Brasil tenha capacidade de produzir esses vetores virais no Brasil. Isso é um gargalo hoje em nível mundial e que a gente consiga baratear o custo desses tratamentos aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, hoje, se a gente fosse pegar, tá, para terapia CAR-T, só os cerca de 2.000 pacientes, né, em terceira linha, que fossem usar um tratamento em CAR-T hoje para leucemia e linfoma, hoje o tratamento custaria $350 mil por dose por paciente, tá? A perspectiva, os estudos preliminares desse projeto é que a gente consiga produzir no Brasil esse tratamento a $35 mil por dose. Ou seja, a gente está reduzido em 10 vezes o custo do tratamento. Será que vai ser possível incorporar com esse custo? Aí nós temos instâncias estabelecidas para isso, como a Comunitec. Mas aos preços que essas terapias têm hoje, não temos nenhuma dúvida que elas não serão incorporadas ao SUS. Quando a gente pensa não acabou ainda não, gente. Peraí. Quando a gente pensa... Você volta lá? Peraí, eu vou para frente. Quando a gente pensa... Isso, CAR-T. Quando a gente pensa em doenças raras, a gente está falando de um compromisso estabelecido em contrato entre a Fiocruz, a empresa e o Ministério da Saúde, que nenhum produto seja produzido no Brasil a um custo maior do que 20% do custo desse mesmo produto nos Estados Unidos. Pegando um exemplo de um medicamento que já foi incorporado no SUS, que é o Zolgensma. Entre 2019 e 2022, o Ministério gastou em judicialização R$1 bilhão no fornecimento de um medicamento para o SUS. Esse medicamento é o que, se Deus quiser, eu estaria anunciando no próximo fórum, que a gente já está no meio do estudo clínico, né? A gente deve ter aprovação aí ou em outubro, em novembro. E, no caso dessas terapias, quando você aplica essa terapia, você já está tratando o paciente, né? E você já está gerando um benefício imediato para o SUS, a um custo de tratamento menor. Então, a gente tem esses 2 programas, eles têm outros aspectos de formação de quadros, pesquisa, mas eu diria que são 2 tecnologias muito inovadoras, são terapias personalizadas e que hoje não estão acessíveis no SUS. Um outro projeto muito inovador que nós temos, né? Fernanda geralmente costuma mencionar, acabou que ela não mencionou hoje, é a plataforma de mRNA, né? Todo mundo viu na pandemia o quanto que as vacinas envolvidas nessa plataforma são mais rápidas. E hoje a gente não fala só de vacinas, a gente fala de vacinas, medicamentos nessa plataforma. O Brasil hoje já tem, por meio da Fiocruz, domínio tecnológico dessa plataforma. Nós temos a primeira planta em boas práticas de fabricação da América Latina, já capaz de produzir lotes clínicos de produtos em tecnologia de mRNA. E nós somos hub da OMS, como já sinalizei, para fazer a transferência desse conhecimento para outros países aqui da região. É um projeto inovador, nós temos vários alvos no pipeline, nós temos a vacina contra a Covid-19 já em fase de submissão para a Anvisa, também para estudo clínico, e uma série de parcerias nacionais e internacionais para avanço dessa vacina.
para avanço nessa plataforma. E, para finalizar, eu não poderia deixar de terminar aqui, dentro do Senado, falando duas coisas, né? A primeira é que nada adianta se a gente não gerar, de fato, impacto para a população, gerar mais vida, mais qualidade de vida para todos, né? Então, eu deixo aqui alguns números. A Fiocruz tem buscado estabelecer estudos de impacto para a gente ver, de fato, o que a gente está gerando de impacto efetivo para a população brasileira. Então, aqui tem alguns, entre os quais os 5 bilhões de economia que a vacina da Covid, produzida pela Fiocruz, trouxe para o país naquele momento. E dizer que a Fiocruz poderia fazer muito mais. Nós hoje somos uma fundação pública de direito público, temos uma série de amarras, mas estamos discutindo com o Ministério da Saúde, a AGU e o MGI, né, uma revisão da nossa estrutura jurídica administrativa para permitir que a gente possa, melhor ainda, desempenhar o nosso papel de instituição estratégica de Estado. E eu espero, em breve, estar nessa casa aqui no Senado, discutindo com os parlamentares esse projeto para que a gente possa avançar ainda mais. Tá? Obrigada. Acho que foi quase aqui.